Iniciamos e é ao vivo o podcast Mais Vida aqui pelo ecossistema que tornou-se a Dr. Play, transformando, restaurando e salvando vidas através da informação. Lembro que o canal do YouTube, mais precisamente em Dr. Play Saúde, está transmitindo agora ao vivo e após a edição, que vai se eternizar, nós sempre aconselhamos a que vocês possam compartilhar, é um clique só, não custa nada, é público, recortem trechos, enviem pelo WhatsApp, ou seja, pelo Telegram também e no Instagram. O importante é que nos ajudem também para potencializarmos, para salvarmos vidas. Essa é a maior intenção, inclusive, do podcast que se chama Mais Vida. As edições aqui, uma das palavras que eu mais tenho dito, são sempre inéditas e exclusivas. E hoje não será diferente. Eu já tenho ao meu lado o grande, posso dizer, ortopedista e um dos maiores especialistas que hoje vamos falar muito na medicina regenerativa, o doutor Gerry Boni. Doutor, seja muito bem-vindo, o senhor está no podcast Mais Vida. Obrigado a todos. Agradeço, Fábio, pelo convite, pela Dr. Play, por estar aqui e todos que estão proporcionando, né? Doutor, eu sempre fiquei muito encantado, desde o momento, né, o trabalho do senhor é muito reconhecido, mas quando a gente fala, que será o caso maior hoje, da medicina regenerativa, as pessoas ficam normalmente encantadas e também curiosas, porque uma das intenções da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje, é levar essa informação de um modo mais simples, mais acessível e que um número maior de pessoas passam a conhecer ou passarão a conhecer a maravilha, a revolução que é a medicina regenerativa. Não é isso, doutor Boni? Isso. Medicina regenerativa, ainda, né, aqui no Brasil, ela é nova, né? Mas quando a gente fala de Estados Unidos, Europa, né, Japão, Ásia, já existe isso daí, né? Uma medicina que ela já vem há muito tempo, né? Londres, né, já se faz medicina regenerativa pelo SUS, para você ter uma ideia, né? Então, assim, é uma coisa que, na verdade, é um tipo de procedimento que ele é acessível, barato, né? Na grande maioria das vezes utilizamos, né, a medicina regenerativa de forma autóloga, né? É do próprio paciente, né? Ou seja, você não tem isso de, é uma coisa que é uma prótese, é uma coisa que você vai tirar e vai botar, né? Então, assim, eu não vejo o porquê, né, desse tabu, vamos dizer assim, né, que até então nós encontramos no dia a dia. Muito importante essas colocações iniciais e nós vamos dar todo o aprofundamento necessário, inclusive a nossa primeira tela-tema já aparece. Costumo e devo ressaltar que todas as nossas imagens foram geradas pela inteligência artificial. Portanto, um tema hoje bastante significativo e também no contexto do futuro. Diz assim, doutor, medicina regenerativa, avanços e benefícios. É lógico que o senhor tem notado na prática diária esses avanços, né, de forma notória e principalmente os benefícios, que são muitos, não é isso, doutor? Com certeza. A medicina regenerativa, eu falo mais da parte musculoesquelética porque tem também medicina regenerativa em outros campos, né, da medicina. Mas a musculoesquelética em si, né,
ela, apesar de termos que ter muito cuidado, né, nesses avanços, mas a gente antigamente existia esse entrave em relação ao porquê fazer, né? Porque antigamente, como eu falei, você tinha uma célula que era, né, vamos dizer assim, né, totipotente, a gente queria-se, né, na época, né, lá da história da ovelha Dolly, como eu falei, né, então eles queriam pegar, na realidade, essa parte da célula da glândula mamária, né, e através disso fazer através de um embrião. Então isso daí é uma coisa que já foi passada. O Kate Campbell, né, que no caso foi a pessoa Kate Campbell, ela que fez isso, mas depois, né, veio lá em 90 Kaplan e disse não, vamos ver se a gente consegue fazer isso através de células, né, vamos dizer, mais evoluídas, né, células que são mais diferenciadas. E foi aí que a medicina acabou com essa história, né, da questões éticas, culturais, né, religiosas, né, e assim, uma coisa que também a gente não pode utilizar vidas para, né, óbvio, para, né, fazer experiências. Isso daí não tem como. E aí o que se começou a ver? Começou a ver através dessas pesquisas que pacientes que você pegava ali uma célula, né, e essa célula, o que ela fazia? Ela, através dessa célula, não teria que pegar e julgar a vida de alguém, nem nada. Era só você botar no próprio, né, tecido que está degenerado, né? Então isso daí foi um marco muito grande, né? E através disso foi que nós, assim, a medicina regenerativa ela evoluiu, né? Eu costumo dizer, na minha época, né, de faculdade, eu não tinha visto falar em medicina regenerativa, né? Na minha época de residência, eu não vi falar em medicina regenerativa. A gente via falar, mas era muito pouco, né, em relação a isso. Mas assim, isso já desde a década na realidade, na década de 30 já se fazia uma coisa chamada, né, em 1930, chamada proloterapia. Né? Proloterapia, como o nome já diz, é uma proliferação. Então, um pesquisador, o que é que ele fez? Ele pegou, né, agentes químicos, esses agentes químicos ele começou, né, não existia na época essa coisa de ultrassom, de você ver, e começou com um pano e aplicar ali nas peles, né, e através de pele você ia para músculo, ia para alguma... E ele começou a ver resultados de 80%, 90% a cegas. Então, isso daí, o que é que houve? Através de um solvente, né, e esse solvente, ele provocava, né, porque existe vários tipos para você regenerar células. Uma é você provocar, né, uma lesão, são microlesões na realidade, e através disso o sistema né, buscar encontrar, né, no caso por um sistema que a gente chama que é um sistema não, vamos dizer assim, só inflamatório. Né? A gente diz que a regenerativa ela não está para a gente. A inflamação é o que acontece por si só. Às vezes a inflamação em uma determinada, vamos dizer assim, situação, ela, né, é prejudicial. Mas a gente tenta, né, ver interleucinas, que a gente chama a grande importância da regenerativa se chama quimiotaxia, né? Que é o quê? Que é nada mais do que células, né, que são jovens, que vão para aquele tecido e através dali local, você com a precisão, depois ali por volta de 90, começou o uso de ultrassom. Aí mudou-se tudo. Por quê? Porque você ia no local e você aplicava com precisão, né, esse tipo de célula, e essa célula ela fazia principalmente o que a gente chama de comunicação parácrina. O que é isso? É uma célula que se comunica através de quimiotaxia, né, com as outras, né? E elas começam a se comunicarem, a se entenderem, né? Então isso daí foi foi o grande marco que a gente começou a ver a medicina regenerativa como um principal, né, vamos dizer assim, uma principal benefício para o paciente, né?
Muito importante essas citações iniciais do famoso doutor Gerry Boni. Doutor, as pessoas já conhecem mais o senhor como doutor Boni. O senhor gosta quando diz doutor Boni? Gosto. Gosta, né, doutor? É mais fácil, né? É mais fácil, né, doutor? Doutor, outro detalhe. Já lembram logo também, de forma inevitável, no trabalho grandioso do senhor, do ombro e do cotovelo. Mas se chegar com um problema na perna, o senhor está pronto para atuar também, não é, doutor? Sim. Na realidade, Fábio, a minha subespecialidade é ombro e cotovelo. Cirurgias eu faço de ombro e cotovelo, tá? Mas a parte regenerativa, né, eu fui treinado para fazer em toda a região que tem tecido músculo esquelético. Então isso envolve coluna, joelho, pé, tornozelo, mão, quadril. Então assim, né, todos os segmentos de forma geral, né? Eu não costumo de forma alguma entrar, né, em subespecialidades aonde eu não, né, de forma alguma eu fiz algum fellow ou fiz alguma subespecialidade, acompanhei, né, mas aonde eu fiz foi numa escola que era esportiva, né, vamos dizer assim, né, com Dr. Romeu Krause, Dr. Marcelo Krause, né, Dr. Dilamar Pinto. Então assim, foram pessoas que ali a gente faz tudo. Eu costumo dizer, a gente vê tudo, né? Mas aí depois, e depois eu comecei a me especializar nessa parte de ombro e cotovelo, foi o que eu mais me interessei, né? Apesar de estar vendo ali prótese de joelho, né, de quadril, prótese de tornozelo, de pé, mas assim, eu sempre gostei, né, e sempre procurei ir para fora, fazer cursos, porque isso daí a gente sempre vai encaminhando para, né, para o que a gente mais se identifica, né? Essa é a grande importância e o que você gosta. A regenerativa, o que foi que eu vi, né? Eu vi na realidade uma coisa nova, né? Uma coisa que hoje em dia eu acho que vai avançar muito, né? Como eu falei, em 2025 tem muita coisa para vir aí. Esse ano tem muita coisa para vir, né? Estudos. E cada vez mais trabalhos e trabalhos e trabalhos. E a gente sabe que assim, contra fatos não há argumentos, né? Então eu costumo dizer, o grande lance, né, da medicina regenerativa, como eu falei, foi que a gente entrou da história midiática daquele negócio, né? Então assim, na época a medicina regenerativa ela entrou meio que com o pé esquerdo, né? Então assim, houve uma mídia muito avançada e não tínhamos, na realidade, né, muita ciência básica e não tínhamos também comprovações para isso, né? E são coisas também que eu costumo dizer. Existem outras, né, intenções que eu digo assim, não quer que, eu entendo por algum lado, não quer que isso vá para frente, né? Porque eu digo a você, sem sombra de dúvida, se você pegar um paciente que a gente pega hoje, por exemplo, um paciente como um atleta, né? Ele começa, por exemplo, desenvolver uma artrose grau 1 em qualquer região do corpo. E você começar a tratar esse paciente, que é o melhor paciente que a gente fala, né? Que a gente quer tratar, ele tem um solo preparado, é um paciente que ele se alimenta bem, ele tem uma musculatura muito bem, né, vamos dizer assim, preparada para, né, para o nosso corpo. Eu vou dizer a você, é muito difícil um paciente desse ele caminhar para uma prótese no futuro. É muito difícil. Muito interessante. Eu puxei esse link, doutor, justamente para que todos entendam que a medicina regenerativa ela atua em sua totalidade, né? Quando a gente pensa no corpo humano, mas uma especialidade em constante evolução e na pessoa, na clínica, no trabalho do Dr. Gerry Boni, você já tem todo esse acesso aqui em João Pessoa, na nossa querida Paraíba, eu posso dizer, para todo o Brasil. Aqui, doutor, aparece já
outra imagem aí da inteligência artificial, belíssima, terapia celular para regeneração de ombro. Muito utilizada, sei que o senhor é especialista também nesse sentido, tem estudado cada vez mais, ou seja, acompanhado essa evolução do conhecimento, o que o senhor tem a ressaltar aí? É como eu já expliquei, do meu trabalho da pós-graduação foram meta-análises, né? E o que são meta-análises? Meta-análises, na realidade, são estudos de vários cientistas e você pega isso e transforma num resumo de um trabalho, mais ou menos isso. E aí o que é que eu encontrei, né? As pessoas viam, existe uma estatística que isso daí até eu ficava curioso, porque isso não batia com o de meu dia a dia. Tipo, a cada 5 pacientes operados de ruptura de manguito, por exemplo, a estatística é que um vai ter uma ruptura no futuro, né? Ou seja, você vai ter que fazer outra cirurgia nesse paciente no futuro. O que eu costumo dizer ao paciente é o seguinte: você tem uma corda, a gente não tem hoje como botar outro tendão novo. E o tendão, ele com o tempo, ele vai se desfibrilando, vamos dizer assim. Então vai perdendo células, vai perdendo colágeno, vai perdendo tenócitos, né, que são as células do tendão. E isso daí, na realidade, a gente repara esse tendão, né? A gente artroscopicamente, né, a gente repara esse tendão, a gente fixa ele todo, né, artroscopicamente, mas esse tendão, ele ainda existe a sua idade. Então, assim, o que as meta-análises viram? Que quando você faz a célula-tronco, você, na realidade, diminui muito. Por quê? Porque você está aplicando ali células que estão fazendo quimiotaxia com as outras células. Existem células boas também ali. Então, acaba que isso dá um reforço maior nesse tendão, né, do manguito rotador. É muito interessante estas informações. Eu caracterizo até colocações de vanguarda, né, no momento atual, em sabermos que temos um médico desse calibre aqui em João Pessoa, repito, para a Paraíba, para o Brasil. Temos hoje também a telemedicina regulamentada, ou seja, vários caminhos que podem levar e que levam ao doutor Gerry Boni. Doutor, agora diz aí, terapias de crescimento no tratamento de lesões. E aí, doutor, como isso é visto e como é usado, por exemplo, no dia a dia, no trabalho do senhor? A terapia de crescimento, né, você tem que ter um pouco de cuidado, porque até mesmo, né, os telespectadores podem, né, ver isso como, por exemplo, eu tenho uma lesão, um paciente chega com uma lesão, né, por exemplo, de uma cartilagem que ela está degenerada. Então, como a célula-tronco ela trabalha com quimiotaxia, né? Ou seja, se você não tiver células, quanto menos células boas você tiver naquele tecido, óbvio que o seu sucesso, né, de reparação, de regeneração, ela vai ser muito menor. Então, às vezes, você tem que também, né, saber lidar com o paciente, explicar, porque às vezes, né, tem pacientes que vêm para mim e me procuram: doutor, eu estou com uma artrose no joelho. Tem terapias que, se você fizer célula-tronco, às vezes ela vai piorar, porque ela provoca um negócio chamado flare. O que é o flare? É o sistema que ele vai ali, toda a proliferação, ela vai gerar um processo meio que inflamatório. Então, às vezes, os pacientes eles vão sentir inicialmente uma piora, mas ele vai dizer: doutor, tá inchado, está piorando, eu não sei por que está assim. Então, assim, a gente costuma dizer assim: não, isso é normal, tenha calma, mas ele vai sentir depois: doutor, realmente, depois quando você vê com 7, 8 meses, você vê: doutor, eu fiz, por exemplo, um tratamento com outro tipo, né, de medicamento, e realmente ele durou, por exemplo,
um mês. E com a terapia, essa terapia ela já vem aí já há 1 ano, 2 anos, 3 anos e está tudo normal. Mas por quê? Porque realmente, né, a gente aplicou células. Não foi só um tipo vamos dizer assim, de substância, né? Óbvio, existe hoje as substâncias que são... eu costumo dizer que a terapia, né, celular, ela trabalha junto com a parte de dor também, né? Então, você, quando faz uma coisa, né, no caso com a outra, isso daí melhora muito, né? E trabalha junto com a reumatologia, com a parte de fisiologia, educador físico, né, fisioterapeutas e outros, né, endocrinologistas, né? Tudo isso daí é importantíssimo, tá entendendo? Porque às vezes chega um paciente com artrite reumática e eu vou falar para o paciente, o seu problema é sistêmico, você tem que tratar com um reumatologista. Não adianta você estar comigo, por exemplo, eu posso até melhorar a sua condição no local, mas é aguda, tá entendendo? Isso daí é óbvio. Depois, isso é um sistema imunológico que você, né, adquiriu, né, uma doença imunológica e você vai, queira ou não queira, toda hora vai estar ativando aquilo. Então, isso daí eu costumo dizer que tem que ter cuidado, tá entendendo? Né, o crescimento ele acontece, né? A gente sabe que quando ele in vitro, quando a gente bota numa placa, né? Kaplan, ele foi muito, né, assim, bem descrito nisso e a gente vê que realmente, né, o nosso principal não é falar para o paciente, olha, vai crescer células, e sim vai melhorar o seu tecido e vai melhorar a sua dor. Esse é o meu objetivo. É a base, né? É a base da situação. Exatamente. Porque para você não criar expectativas. Expectativa é uma coisa muito, vamos dizer assim, às vezes é o que o paciente, né, às vezes a empatia que você tem com esse paciente, às vezes isso acaba, tá entendendo? Então o paciente ele confiou em você, né? Ele achou que você ia ser a solução do problema dele e às vezes ele pensava que não, eu vou sair daqui, vou fazer uma aplicação e depois vamos embora. E aí eu tô novinho em folha e vou jogar bola e vou fazer tudo que for preciso, né? Por isso a importância, doutor Gerry, dessa cautela, dessa análise do ser como único, né, individualizado. Isso. Com certeza a consulta com o senhor é bastante criteriosa. Doutor, já para os muitos que estão a nos observar agora ao vivo na plataforma Dr. Play e também daqui a pouco no YouTube, em Dr. Play Saúde, eu queria que o senhor já dissesse, se possível, a rede social do senhor, o Instagram, o endereço, porque as pessoas, eu conheço muito bem, é um artifício grandioso para a comunicação e até a utilidade pública, né, doutor? Sim. É @dr, né, doutor, underline Boni. Ou seja, esse é justamente o Instagram, que é o caminho, né? É o Instagram. E a parte do site, né, é o Dr. Boni, ombro regenerativa.com.br. Ou seja, aí todos os caminhos e facilmente nos buscadores irão encontrar o doutor Gerry Boni para que se possa marcar uma consulta, uma avaliação, além, repito, da utilidade pública que em vários momentos os senhores, as senhoras irão observar que o doutor está dentro do grande conhecimento ali, disseminando, divulgando. Isso é tão bom, né, doutor? É tão importante, porque sim, a gente vai ajudando a quebrar barreiras, como muito bem o senhor falou, sobre a medicina regenerativa, não é, doutor? Tem um professor meu, né, na época da minha pós-graduação, que assim, existe uma curva, né? A gente sabe que a gente tem a curva funcional, né? E a gente tem, né, no caso, a idade versus, né, o que se consegue. Às vezes você vai pegar uma pessoa, às vezes com 60 anos, que ele não é o comum, mas ele atingiu ali, né, a sua maior funcionalidade de atividade física até
mais do que quando ele tinha, por exemplo, 30 anos, tá? Isso daí não vai muito da sua disponibilidade. De repente, essa pessoa com 30 anos, 40 anos, ela não fazia atividade física. E ela começou a fazer com 60 anos. Então, assim, eu costumo dizer que o nosso objetivo, né, a gente sabe que a partir ali de 70 virou a pirâmide etária, né? E hoje nós temos, né, mais pessoas, né, vamos dizer assim, né, na parte de aposentados do que na parte de, né, vamos dizer assim, ativas, né, vamos dizer assim, né, falando em previdência, né, vamos dizer assim, isso daí, se os órgãos públicos eles vissem isso como uma coisa futura, como na Inglaterra, eles iriam ver que a gente está trabalhando não só com a parte, vamos dizer assim, né, de serviço, no caso, com pensamento hoje, mas com pensamento lá na frente. Então, assim, se a gente conseguir nessa curva, né, ela não ser tão decrescente e aguda, a medicina regenerativa ela está para isso. Ela procura não ser tão aguda. Então é isso que gera, né, você que a sarcopenia, ela hoje eu costumo dizer que ela é uma pandemia, tá entendendo? Você tem que, se as pessoas fossem fazer atividade física, né? A gente já sabe de 20 anos para cá, só para você ter ideia, tiveram 5 dos prêmios Nobel que tiveram, 5 foram engajados na medicina regenerativa. Interessante, né, doutor? A parte de né, você fazer uma dieta, né, que é intermitente, que é autofágica, né, então o cara comprovou, ou então a outra, né, várias coisas que a gente vê que a regenerativa é um mundo, Fábio, tá entendendo? Eu costumo dizer que assim, essa parte que eu faço de regenerativa é mais a parte, vamos dizer assim, de lesão. Mas isso daí é um mundo que você ainda não consegue abarcar sozinho, né? Ninguém consegue abarcar sozinho, você tem que ter uma multidisciplinaridade, né? E às vezes a gente sabe que para você ter essa multidisciplinaridade, né, você tem que ter realmente uma equipe. E não é fácil isso, tá entendendo? Eu acho muito interessante e até dizendo a todo o público, estamos aqui ao vivo, Dr. Gerry, essa minha entrevista, a nossa entrevista, já é a de número 615 que eu estou fazendo. E estou sendo bem sincero, não combinamos nenhuma pauta, apenas um tema central, Sim. a medicina regenerativa. Eu quero citar isso porque todos estão a notar o grande conhecimento do Dr. Gerry Boni, ou seja, realmente especializado, preparado numa área tão futurista, tão inovadora e tão necessária. Doutor, olha o que aparece aqui. Imagens avançadas no diagnóstico da regeneração do ombro. Doutor, a inteligência artificial na análise das imagens tem ajudado muito todos os médicos, as áreas gerais da saúde, e eu tenho certeza que o senhor vê isso com bons olhos, logicamente, e a imagem hoje, ela, a partir do momento que é bem analisada com um profissional do calibre que é o senhor, o diagnóstico vai ser muito mais assertivo, não é, doutor? Com certeza. A assertividade, ela faz parte, né, vamos dizer assim, né, praticamente de 70% né, da consequência do seu tratamento, né? Então, assim, quanto mais preciso você tiver, né, nessa imagem, muito melhor, né? É por isso que todo mundo que faz, né, a medicina regenerativa, ela mudou muito na década de 80, 90 ali, quando começou a entrar a parte de ultrassom, né?
Porque o ultrassom você vê a parte, né, ali você vai fazer, né, o procedimento e você vai fazer com a ultrassom. Então você vai bem direitinho, né, você encontra o espaço, você sabe, você não está fazendo, por exemplo, uma coisa aleatória, então você sabe onde é que é, né? A lesão onde ela está, está nessa lesão aqui, então vamos fazer nessa lesão. Isso é importante, né? Fora outros, né, exames complementares que ajudam muito, como a parte da ressonância magnética, né? E a gente depois vai ver ainda no futuro, né, a parte de, já tem já, né, a parte de, né, exame de imagem com terapia celular. Né? Sensacional. Ou seja, você injetando e a pessoa está fazendo toda a parte de imagem nisso aí. Então, assim, é uma coisa que realmente, e junto com a inteligência artificial. Lógico. Né? Porque a gente tem pessoas que veem a inteligência artificial como uma desumanização da medicina, e não é assim. A gente tem que usar a inteligência artificial, na realidade, para, né, ter um acesso mais, né, preciso da medicina, né? Então, ela não vai deixar de forma alguma, ela não vai desumanizar a medicina, é bom tirar isso da cabeça, né, de muita gente. Ela vai, na realidade, melhorar, né, aquilo ali, né? Então, às vezes a gente, né, procura a inteligência artificial, ela, para mim, ela me fascina por causa disso, né? Porque realmente é uma coisa que você, né, consegue, coisas que para você conseguir você tinha que, né, ir buscar em vários locais. Hoje é como a internet, né? Antigamente, para você buscar uma coisa era uma loucura, né, até Verdade. lá, né? Mas claro, com muito cuidado e com muita cautela, né, porque as coisas avançam tão rápido, né, que às vezes a gente não sabe, né, o que é certo e o que é errado. Então a gente tem que também, né, ver isso, né? Hoje, né, eu tenho, por exemplo, né, vamos dizer assim, mentores que eles falam o seguinte, eles falam, ó, tem que ter muito cuidado no que você vê, né? E você tem que ter muito critério, porque o que acontece? Se eu sou uma pessoa que eu estou ali para estudar regenerativa, é óbvio que meus olhos, ela vai querer ver aquilo, tá entendendo? Eu vou começar a querer ver aquilo, né? Então, assim, existe um professor meu falando, né? Ele, numa universidade fora, né? Ele disse, ó, existia um trabalho que era para, por exemplo, fazer uma dupla banda, por exemplo, como, né, de macacos né, e comparar com outros animais. E aí para ver o que era bípedes, o que não era bípedes. E eles foram vendo, né, através de coisas arqueológicas, e foram vendo que assim, o que é que eles faziam, os pesquisadores? Não é que realmente ele queria isso, mas ele ia ali esculpindo, né, a parte né, dos tendões, e às vezes, por exemplo, via o tendão de uma forma que ele queria ver. Então, às vezes, a pessoa que está esculpindo aquilo, ela quer tanto encontrar, né, a solução daquele problema, que aí ele acaba que faz um pouco, né, ajustado para aquilo. A mesma coisa, o paciente, quando ele vem para mim, às vezes ele vem referenciado. Doutor, eu vim referenciado porque a questão da regenerativa. Então, assim, às vezes o médico que faz a parte regenerativa, ele tende, né, a dizer assim, pô, eu vou tratar esse paciente com regenerativa. E assim, eu não estou de forma alguma aqui, eu não quero, né, vamos dizer assim, mostrar a ninguém que a regenerativa funciona. Eu acredito na regenerativa, certo? E, na realidade, eu quero que o paciente fique bem, né? Às vezes eu falo para o paciente, ó, regenerativa aqui não dá certo. Você tem que fazer de outra forma. Você tem que fazer uma prótese de ombro, você tem que fazer uma artroscopia de ombro, né? Você tem que fazer uma prótese de joelho, uma artroscopia de joelho, uma prótese de quadril, uma artroscopia de quadril, não dá certo. Tem que fazer isso, entendeu? Agora, existem formas da gente, vamos dizer assim, melhorar a sua qualidade de vida? Tem sim, entendeu? Através da dor, né, da medicina da dor, através
até da regenerativa mesmo, tá entendendo? Mas a gente não vai proliferar né, vamos dizer assim, uma coisa que ela está 90%, 100% degenerado. É difícil isso acontecer, né? É mais fácil a gente pegar e a gente, vamos dizer assim, tentar, né, diminuir o processo de dor, né, do paciente. Para cada caso, a sua análise e a indicação. E a indicação. Precisa, sincera, né, doutor? Verdadeira. É esse o ponto que o senhor justamente exalta aí, né, doutor? A indicação é o sucesso do tratamento, né? A indicação é o sucesso do tratamento, né? Por exemplo, uma tendinopatia, né, que é o quê? Que é um tendão que ele está, vamos dizer assim, degenerado, né? As pessoas entendem tendinopatia só quando o tendão está roto, né? Vamos dizer assim, rompeu, a ruptura, né? As pessoas vão procurar um médico, mas tendinopatia é uma doença, né? Então, e é uma coisa muito boa você trabalhar com a tendinopatia, por quê? Porque você tem bons resultados, tá entendendo? Você tem bons resultados, não tem como você ter ruim resultado, por quê? Porque você tem células boas ali. E aquela questão da quimiotaxia. A quimiotaxia ela vai acontecer com células boas, entendeu? Muito importante. Doutor Gerry Boni, o senhor sempre está muito bem acompanhado e tem uma equipe de suporte, logicamente, que isso é necessário hoje nos grandes médicos, até pensando no crescimento, na evolução. Eu tenho uma outra médica aqui que está ao lado. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco aí, inclusive do trabalho aí da doutora. Doutora Juliana, né? Minha esposa, ortopedista, começou a fazer mão, né? Na época, em Recife, no SOS Mãos, mas aí, né? Como eu falei, né? A gente teve duas filhas, né? Tivemos 2 filhas e aí acabamos que realmente ela teve que... eu estava na época também fazendo essa parte de fellow e aí acabou que ela deixou um pouco mais opera ainda, né, essa parte de mão e me ajuda muito, Vai né? sempre agregando, Tá sempre né? agregando, me ajudando, isso, né? E aqui temos também a Priscila, né, Dantas, a Pri, que está ali cobrindo todo o evento. Sabemos que teremos muitas novidades, não é, doutor? Sim. Vai vir aí um evento, obviamente, na área de saúde, onde, entre os assuntos, lógico, aí no poder de comunicação do doutor Gerry Boni, a medicina regenerativa, eu vou falar no âmbito da tecnologia, da robótica, da inteligência artificial e muitas novidades que virão. E aqui pela Doctor, que irá fazer também a cobertura do evento, vocês serão sabedores de várias atividades que iremos, né, conduzir, sim, não é, doutor, no decorrer do ano, e a Priscila nesse trabalho maravilhoso aí de coordenação também, não é isso, doutor? A Priscila tem me ajudado muito com a parte, né, ela faz essa parte de mentorias e consultorias, né, para secretárias, né, toda essa parte de relacionamento que você precisa, eu costumo dizer, o médico, né, ele não tem tempo de fazer tudo, né, o médico ele tem que realmente... vamos dizer assim, ele tem que ter pessoas do lado, né, e tem que ter uma secretária, tem que ter, né, uma pessoa só, né, para fazer todo o percurso do paciente, né. Esse é um paciente da regenerativa, ou seja lá quem for, não só regenerativa, é um paciente que ele tem que, na realidade, ser muito bem, né, vamos dizer assim, acompanhado. Não adianta você chegar para um paciente desse falar, né, eu costumo dizer que a primeira conversa do consultório, o paciente ele sai sem saber de nada. Você falou um bocado de coisa ali, ele saiu sem saber de nada. Então, a partir dali é que ele vai começar a matar na cabeça. Assimilar, então, né, doutor? Assimilar as coisas. Então, assim, né, então, é importante você ter, né, essa assistência, né, com a mentoria, né, e tudo isso aí, né, Priscila, ela me ajudou muito nisso daí, né? Ela já vem de uma escola já lá de São Paulo, que ela já fez algumas coisas, né? Alguns trabalhos, né? E essa parte de ajudar, né? E eu costumo dizer o seguinte,
a secretária, o médico, né, ele não tem que tratar a secretária como, né, somente uma funcionária, e sim como uma pessoa que, na realidade, vai agregar com ele ali, né? É igual você, hoje, né, vamos dizer assim, é como um negócio, queira ou não queira, né, o seu consultório é um negócio. Lógico. Então, você não vai ficar vendendo serviços para o seu paciente, tá entendendo? Principalmente quem trabalha com essa parte, né, de particular, né? Que é a parte da regenerativa. A regenerativa, ela é uma parte de particular. Ela não tem essa parte de, né, no caso de convênios. De convênios, né? Isso é. Importante, e todos já são sabedores, pelo menos inicialmente, que aqui está se formando uma grande equipe, eu posso até dizer, uma grande família, aonde a partir daí vocês saberão em primeira mão várias ações a nível de eventos, palestras e muita novidade aí adiante. Doutor, muitos devem estar chegando até o senhor com a raquete de beach tênis na mão e dizendo: doutor, dê um jeito aqui que eu quero jogar hoje à noite ainda. E aí, doutor? A gente tenta o máximo possível primeiro passar do aguda, né? Que eu costumo falar, né? Mas não tem como a gente ver, né? Porque eu tenho ali o ultrassom no meu consultório, eu fiz o curso, né, de ultrassom junto com a minha pós, e a gente, claro, identifica, mas eu costumo dizer, eu nunca vou ter o olhar, por exemplo, de um radiologista. Um radiologista, ele, né, fez vamos dizer assim, né, ele fez a especialidade dele para isso, né? Então eu costumo dizer, ó, tem aqui uma tendinite, tem um impacto, tem uma lesão lá, né, uma coisa bem parecida aqui pelo exame. Nunca, claro, né, a clínica, ela nunca, né, vai deixar de ser soberana, né? Eu costumo falar, a partir do momento que a clínica deixar de ser soberana, você está passando, você está avançando fronteiras que não são para ser avançadas, né? Então, assim, mas eu procuro fazer uma aplicação, né, até mesmo de um ortobiológico, né, ali só para dar uma melhorada no paciente, e depois ele segue ali, depois eu digo, venha, vá jogar, depois volte, tá entendendo? Para a gente ver melhor isso aí. Continuar o tratamento, doutor, fazer tudo o que se isso, tem que fazer para chegar no resultado adequado, né? Esses ligações, vamos dizer assim, com a parte da ortopedia, normalmente a gente nota que é bem delicado, alguns casos, e a regeneração ou recuperação demanda um tempo e uma certa paciência. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E aí, doutor? Com certeza. O paciente, ele quer chegar no consultório e quer, né, ficar bom logo na hora, né? Aí é que está o problema, né? Porque, às vezes, né, o que acontece? Existem fórmulas mágicas, a gente sabe disso, que fica bom na hora, mas depois piora a situação, né? E aí é o grande problema, né, que eu digo sempre. Às vezes você tem coisas que você não pode, né? Tem que explicar ao paciente, ó, beleza, você tem uma coisa, você tem uma viagem para fazer, você tem um casamento, você tem uma coisa que é realmente, né, a sua, né, vamos dizer assim, a sua importância hoje, a gente vai fazer. Mas lembre-se de que não vá ficar fazendo isso, porque existem terapias que é ótimo. O paciente, eu digo sempre, olha, tem coisas que lambe, né, e depois destrói, tá entendendo? Então, assim, é coisa que você tem que ter muito cuidado em relação a isso, entendeu? Então, o paciente, ele se sente, né, muito bom. É igual a droga, né? O paciente na droga, ele se sente eufórico naquela hora. Ele diz, olha, que maravilha, né? E depois ele, tá entendendo? Vai querer sempre aquilo. Eu costumo dizer, né, que assim, eu sempre tento, né, levar o paciente, né? Para mim, cirurgia é uma coisa que tem que ser o último caso, tá entendendo? Né? Eu já tenho aí mais de 2.000 artroscopias pela minha, né, assim, já operei muito, né, pelo volume e tudo.
fui para fora, fiz isso tudo, né? Mas assim, cirurgia é o último caso, né? Cirurgia é uma coisa que realmente quando a gente vê que não tem mais como, vamos fazer a cirurgia. Óbvio, a gente não pode perder aquela janela, né, do paciente, né? Porque às vezes tem pacientes que também pensam ao contrário. Não, doutor, eu vou deixar desse jeito e aí quando tiver melhor e quando chega para mim já está já com tendão, né, vamos dizer assim, retraído. E o ombro, Fábio, em si, especificamente, eu costumo dizer que o ombro, tá? Ela é uma articulação que a gente chama de esferoide, né? Todo mundo, né, tem um ombro, né? Então, assim, com certeza a pessoa ela vai lesionar, né, o seu tendão. Então, assim, o ombro, quem segura, né, o seu ombro, se você for ver na biomecânica, né, são os tendões. São os tendões com a musculatura, porque ele praticamente ele fica solto, principalmente um tendão chamado supraespinhoso, que ele faz parte do manguito rotador, e esse supraespinhoso, ele praticamente, né, ele está 24 horas trabalhando. Você está dormindo, ele está trabalhando. Então, assim, às vezes os pacientes, eu digo para os pacientes, cuide do seu tendão, cuide do seu tendão. Ah, doutor, então você está querendo dizer que eu não posso fazer beach tênis? Você está querendo dizer que eu não posso fazer natação? Não, não é isso, tá entendendo? Você tem que reforçar, né, fazer um exercício isométrico, tá entendendo? Você tem que fazer coisas que o próprio profissional de saúde, ele sabe disso, entendeu? O fisioterapeuta, ele sabe disso, tá entendendo? Mas é como eu sempre digo, cuide do seu tendão, por quê? Porque um dia a gente sabe que é a lei natural. Eu costumo dizer que o mesmo tecido do tendão é o mesmo tecido da pele da gente. Se a gente vê numa foto, há 30 anos atrás, né, a nossa pele ela vai estar diferente, por mais que a gente passe ali qualquer tipo de, né, de produto, não tem como, tá entendendo? Então, assim, o tendão, ele na realidade, só que a gente não vê, o tendão está por dentro. Então, quando ele começa a aparecer sintomas, o negócio ele já está, tá entendendo? Já para lá de, né? Aí, e vai, às vezes, a gente tem essa cultura, porque eu já tive essa cultura há muito tempo, de ficar paciente com tendinite, entra no meu consultório, eu digo, não, toma aqui um anti-inflamatório, eu fazia muito isso. E o paciente estava lá com um tendão que estava, né, degenerando. Toma aqui um anti-inflamatório, toma aqui um anti-inflamatório. E estava degenerando. Ou seja, quando o paciente vinha para mim, que ele não estava aguentando mais, quando eu pedia uma ressonância, eu pedia uma ultrassom, estava com a rotura do tendão. Então aí já não tinha mais jeito. Aí agora vamos ter que fazer artroscopia para reparar esse tendão, né? Doutor Gerry Boni, doutor, não sei porque eu estou me lembrando agora, eu brinquei muito e brinco ainda às vezes na piscina da pessoa subir aqui nos ombros e saltar. Não sei se os filhos do senhor fazem isso hoje na piscina, isso pode causar alguma lesão. Me lembrei disso agora, doutor. Não, isso daí é uma brincadeira mesmo, né, doutor? Salutar, né, doutor? Salutar, exatamente. Eu acho que, né, existe algumas, né, coisas que o pessoal imagina, eu dormi, né, por cima do braço, essas coisas assim. A gente sabe que, na realidade, são ocasiões que, né, a gente sabe, né, que existe, eu digo sempre, o cotovelo é o tripé do ombro, né? E o punho é o tripé dos tendões do antebraço. Então, assim, nós sempre temos que estar com a postura, ergonomia correta, né? Porque isso daí lá na frente ela procura, né? Ela vai tender a ter problemas, né? Então, são hábitos que você cria que, na realidade, desde alimentações também, tá? Está comprovado que alimentações, existem alimentos, certo, que eles são inflamatórios, né? Eles ativam quimiotaxias inflamatórias. E como eu falei, inflamação, certo, é ruim. A inflamação que existe, né, hemorragia, processo inflamatório em tendão, é ruim. Em algumas outras regiões, eu digo tendão porque é a minha área, mas ela, de alguma forma, ela é protetora quando você tem um micro-organismo. Mas quando você tem ali uma inflamação crônica, aquilo ali acaba com o seu organismo, né? A gente tem enzimas, né? Por exemplo, se chama metaloproteinases. Essas enzimas, elas acabam,
né, com o seu tendão, acaba com a sua cartilagem, tá entendendo, né? Na sinóvia ali, que está ali ao redor, tá entendendo? Então, isso daí é uma coisa que nós temos que ter cuidado em relação a isso. Inflamação não é bom e às vezes a gente fica tomando anti-inflamatório à torta e à direito por aí e o anti-inflamatório ele vai agravando, tá entendendo? Além de cortar o processo, né, que às vezes o organismo ele vai entender aquilo ali e acabar com aquilo, você cortou e ele vai toda hora fica eu costumo dizer o seguinte, quando você tem uma tendinopatia, você tem uma cicatriz aberta. Então, assim, para fechar essa cicatriz, a regenerativa ela é uma das formas de fechar isso, né? Então, assim, é a única forma que tem, certo? Então, nós temos aí, né, como fazer uma regenerativa por fase, né, por proloterapia, né? Você tem de forma química, você tem de forma física, né, através de terapia de onda de choque e vários tipos de terapia. É um mundo de terapias que existe, né? Certo? Doutor Gerry Bonin, agora falando em terapia, entra aqui nesse quadro, nessa imagem, a terapia genética na medicina regenerativa. Um dado aí muito importante, né? Inclusive, tipo, simbolizando aqui o DNA, não é, doutor? O DNA o DNA ele é muito importante, né? Nas células, principalmente, né, tronco. Por quê? Porque, como eu expliquei, o DNA, né, em células não troncos, vamos dizer assim, nós temos, né, células da medula óssea, a gente tem as células, né, que são para origem, né, ali sanguínea, né, vamos dizer assim, né, coloquialmente, e célula de origem mesenquimais, né. Então, assim, a sanguínea ela vai dar, né, todo aquele processo que foi, na realidade, como surgiu a regenerativa, né? Que as pessoas não mais foi o processo de transplante de medula óssea, né? Então, e as células mesenquimais foi através disso. Então, nós temos células totipotentes, depois células pluripotentes, depois multipotentes e depois temos a camada germinativa, que ela vai, no caso, se diferenciando. Então, a célula ela tem né, ali cromossomo, né, juntando ali, né, com o zigoto, né, tudo aquilo ali, né, espermatozoide com óvulo, depois vai formar a anidação da anidação ela vai ali, né, na realidade, né, você tem ali células germinativas e aí a partir dali já diferencia, já não tem mais células germinativas. Então, até ali foi o que Campbell, né, o Keith Campbell, ele procurou, foi até ali, né, que teve aquele, hoje está lá no museu, né, que tem a ovelha Dolly. Depois dali, né, aí o que acontece? Tem gente, hoje, só para você ter uma ideia, Fábio, o Japão, ela é próximo ali da Ásia, né? Certo. E o Japão, eles deixa você mexer com terapia genética celular, certo? Ou seja, você deixa pegar células, tronco e fazer expansão. Mas lá é tão rigoroso a questão de leis que eles não deixam, tá entendendo? Isso serem aplicado em humanos. Ali do lado, o pessoal tem um turismo que vai para a Ásia para fazer isso, tá entendendo? Entendi. E assim, comparando um pouco isso com Brasil, Estados Unidos e Europa, né, nós temos hoje, na realidade, não sei se é do seu conhecimento, mas você sabia que o odontólogo ele faz plasma rico em plaquetas? Sei, eu já fiz uma entrevista no âmbito do plasma também e na área da odontologia. Isso. Qualquer profissional de saúde pode fazer plasma rico em plaquetas, menos o médico no Brasil. Plasma rico em plaquetas. Por quê? Porque não é uma lei que o CFM determinou, mas tem pareceres que eles falam que ainda não existe, vamos dizer assim, estudos suficientes, né? Então, assim, a gente tem que respeitar, né, os órgãos, né, e temos que ser muito cautelosos em relação a isso, né? Mas, e a gente sabe que existe também
as pessoas más que entram nessa onda para surfar e fazer as coisas, né, vamos dizer assim, né, serem negativas. Né? Então, é uma coisa que eu não consigo entender. É um mercado, às vezes, né, doutor, até muito obscuro, né, em alguns sentidos, porque você vê a liberação e aí uma falta total até de consenso, né? Exatamente, né? Então, assim, eles dão um parecer, mas eles têm um parecer lá, tem 2 pareceres, né, que deram conta, por exemplo, o PRP, né? O PRP é uma terapia muito boa, né? É o plasma rico em plaquetas, né? Nada mais do que você... Só que o que acontece? Né? O que ele diferencia do BMA, do BMAC, né? do BMA em si, específico, do enxerto autólogo de gordura? É porque eles falam que quando você, na realidade, tira a hemácia, quando você tira, na realidade, desculpa, o sangue, né? O periférico, você vai ali concentrar hemácias, outras coisas, e vai deixar ali, vai decantar na centrifugação, né, a parte ali das plaquetas. E as plaquetas, ela tem um alto potencial de citocinas, né, e interleucinas, quimiotaxia. Então, assim, são chamados alfa-grânulos, né. Então, o que acontece? Isso é muito importante. Já o BMA, como é uma coisa mais fechada, então você aspirou, ela está em sistema fechado, você não vai mexer e você já vai injetar na região, né, especificamente. Então, vamos dizer assim, isso daí já é uma coisa que eu posso dizer que, né, não é manipulado, mas eles consideram hoje o PRP como manipulado, tá entendendo? Interessante. Então é interessante isso, né, porque é uma coisa que a gente não está falando nem, né, vamos dizer assim, né, de coisa de você expandir celularmente as coisas. Não, ninguém está expandindo. Lógico. A gente só está separando ali, tá entendendo? Separando. E aí eu comparo isso, por exemplo, não falando nada contra, mas eu comparo isso, por exemplo, com a cirurgia plástica. E a cirurgia plástica que você, por exemplo, né, pega uma prótese e bota no paciente, né? Então, né, é uma coisa que... Ou até mesmo uma prótese mesmo, vamos dizer assim, né? Porque eles falam, né, uma cirurgia plástica, vamos dizer assim, que às vezes isso daí é dito como uma estética, né? Mas pelo CFM ele dá lá como, tá entendendo? Como o parecer ok, tá entendendo? Entendi. Então, né, uma prótese, será que ela não tem muito mais química do que um PRP que ele é autólogo da sua própria, tá entendendo? Do seu próprio organismo. Verdade, e doutor. ele tá entendendo, e você não vai mexer em nada, você só decantou ali, centrifugou e pegou as plaquetas e aplicou. Então, assim, é uma coisa que eu não consigo entender, né? Vamos pelo menos pensar positivamente, né, doutor? O importante é que no campo da medicina regenerativa temos um profissional excepcional, o doutor Gerry Boni, dando essa entrevista exclusivíssima aqui para a plataforma, o ecossistema, a Dr. Play. Doutor, estamos chegando quase no final desse podcast. Aqui tem a tecnologia, que tanto falamos hoje, e o futuro, na visão do senhor, lógico, da medicina regenerativa. Doutor, essa foto criada aí pela inteligência artificial, parece que esse aí não usou muito a medicina regenerativa não, viu, doutor? Demorou a usar, olha aí o acontecimento aí. E aí, doutor? A medicina regenerativa, ela é como eu te falei, né? Aquela curva, né? Nós temos a curva fisiológica, né? Que nós podemos mudar isso, né? O envelhecimento, ele está vindo cada vez mais, né? E aí as pessoas estão envelhecendo e estão sobrevivendo, né? Antigamente a expectativa, né? Se a gente for ver, se eu não me engano, na Alemanha é 47 hoje a média, né? E 49 no Japão. É o local onde tem mais. Pra você ter uma ideia, se nascer um menino no Japão, o pessoal vai lá, parece que todo mundo vai ver que parece um fato, né, inédito, né? Inédito, histórico, né? Histórico, exatamente. Então, assim, vou dizer o seguinte, Fábio.
as pessoas têm que começar a pensar na saúde desde cedo, né? Claro, se você tem uma idade, né, seja lá com 70, 80 anos, eu digo, não tem idade para você começar a sua saúde. Não existe isso, né? Mas sim, né? Mas claro, quanto mais cedo melhor, né? Foi feito, eu me lembro que eu escutei um caso que foi feito, a gente fala que a gente costuma, né, no interior falar que a pessoa, eu me lembro que, né, quando era criança a minha tia avó, que ela, né, cuidava de mim, dizia: tá gordo, né? O gordo verdade. era como se você tivesse com saúde, Com né? saúde, Com é saúde, verdade, né? doutor. E a gente vê, né, que fizeram, tem uma pessoa, uma vez um professor meu falando, né, que fizeram um estudo, pegaram em São Paulo, foi lá até na Escola Paulista, e pegaram uma pessoa de rua, que vivia na rua, comia na rua, subnutrido, Lógico. mas ele fazia uma calistenia. Todo santo dia ele estava lá fazendo calistenia, que é aquelas, né, atividades, né, de alto, né, da sua própria, vamos dizer assim, resistência, né, física. E aí compararam com outras pessoas que se nutriam bem, mas não faziam atividade física. E aí o que é que deu? Essa pessoa foi um professor que ele é fisiologista e só é referência nessa parte nessa área, e viu que o desempenho dessa pessoa que ele dizia que era subnutrida, ele com a calistenia, ele tinha muito mais do que atividade, né, força, do que a pessoa que não fazia atividade física, mas comia bem. Então assim, né? Então assim, é uma coisa que, para você ver o quão a importância da atividade física. E a reflexão, né, doutor, nesse momento, dentro das colocações do doutor Gerry Boni, informações que eu sempre digo, não vou me cansar nunca, necessárias, preciosas, um programa desse nível, né, desse porte, em que a gente leva a informação para todos, né, de uma medicina tão avançada, mas já exercida na plenitude. Aqui a meu lado, a presença do excepcional, eu já posso dizer hoje, do amigo, o doutor Gerry Boni. E no conceito do podcast Mais Vida, no qual estamos agora, inclusive ao vivo, agradecendo a grande audiência, aquilo que eu digo, o programa não acaba nunca. Daqui a pouquinho, no YouTube, em Dr. Play Saúde, você já pode assistir e compartilhar essa entrevista na íntegra. E o nome Podcast Mais Vida, ele se originou em um projeto de minha autoria, o Nós Salvamos Vidas, que trabalha justamente defendendo a nível da violência as mulheres, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, todo o grupo LGBT+, e até contra os maus tratos animais. E nesse contexto da história de luta, de vida, de sucesso, de amor ao ofício do doutor Gerry Boni, ele passa também a ser um embaixador do projeto Nós Salvamos Vidas e, logicamente, vai potencializar ainda mais as ações nesse sentido, no que chamamos hoje de direitos humanos. Vocês notaram no nosso cenário, aqui está, eu vou fazer a entrega durante toda a nossa entrevista, está aqui, ó, o selo, justamente aqui, a logo belíssima, Dr. Boni, Dr. Gerry Boni, pertence agora de forma vitalícia ao projeto nacional Nós Salvamos Vidas. Eu sei que com certeza, além no coração, isso vai estar na clínica do doutor, vai estar ali ao lado, sempre procurando informar, restaurar e salvar. Portanto, doutor, eu faço essa entrega
e, além de tudo, de coração, o agradecimento, porque eu sempre caracterizo tudo como presentes de Deus. E isso foi o que aconteceu na minha vida, por não dizer nas nossas vidas, a partir do momento que passamos a conhecer o Senhor. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. E eu costumo dizer, né, que nós temos que cada vez mais buscar um mundo melhor, né? E isso daqui, para mim, é uma forma, né, de nada mais do que realmente buscarmos, né, a melhoria, né, com o próximo, né? Agradeço muito a você por ter tido essa ideia, né? Obrigado, doutor. E eu quero assim informar o público, reforçando que nas próximas edições nós vamos sempre avisar dos eventos, os eventos que iremos realizar. Falamos aqui da equipe, o doutor Gerry Boni será um dos grandes palestrantes nesse evento e o nosso agradecimento totalitário, né? Outros momentos também ocorrerão, porque é um assunto tão diverso, né, que leva tanto alento a todas as pessoas e esperança também, que eu já posso dizer que o doutor Gerry Boni estará aqui durante outros momentos na Dr. Play, que está crescendo muito, não é, Del? A Dr. Play, as novidades que virão aí, e teremos sempre a presença do doutor para poder esclarecer e levar, repito, essa informação bastante diferenciada. Dr. Gerry Boni, de coração, assim, muito obrigado nesse final de programa. Mais uma vez, fizemos uma entrevista extraordinária, porque esse dom que Deus deu ao Senhor e nos dá da sabedoria, esse ninguém tira. E quando podemos, que é o caso, repassar para outras pessoas, isso se torna ainda maior. Portanto, muito obrigado, doutor. Obrigado, Fábio. Agradeço. E assim nós estamos encerrando mais uma edição do podcast Mais Vida aqui pelo ecossistema Dr. Play, sempre agradecendo imensamente e reforçando muitas outras edições nesse nível. Vocês podem contar aqui no ecossistema da Dr. Play. Muito obrigado e fiquem com Deus.